Pai amado, fala mais uma vez com todos nós aqui. Que todos nós, Senhor, a começar de mim, precisamos da Tua direção para as nossas vidas. Amém. Quantos estão precisando de direção divina? Está precisando? Não? Amém? Então nós vamos falar sobre direção divina nas próximas reuniões. 7 decisões que mudarão a sua vida. Se você quiser saber mais sobre este tema, este é um livro do Craig Groeschel, que ele escreveu, tem em português, Direção Divina. Muitas das coisas que vamos compartilhar você encontra neste livro. Por que indicamos um livro? Porque aqui, irmãos, o culto é tão pequeno, não é verdade? A gente ensina algumas verdades, alguns princípios, mas você pode aprender muito mais, então a gente sempre recomenda. E tem um livro que é melhor do que esse, muito melhor, chama-se A Bíblia, já foi traduzida para quase todos os idiomas, não é? Inclusive esse livrinho aí que você está vendo se baseia na Bíblia, portanto eu também recomendo muito a leitura da Bíblia, amém, irmãos? Porque é lá que Deus fala com a gente, e Ele vai dizer bastante a isso nisto. Então hoje nós vamos falar sobre comece de onde você está. Comece de onde você está. Muitas pessoas querem voltar para trás para começar de novo. Fala a verdade, você consegue voltar para algum lugar para começar de novo? Não, você consegue? Não. A gente só pode começar de onde nós estamos. Uma das grandes tristezas porque a gente fica sem direção na vida, é porque a gente quer começar lá de trás de novo. A gente quer pensar assim, eu quero voltar lá atrás para ver se eu começo, mas isso não é possível. Olha o Salmo 32:8, esse texto que diz: eu instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Quer mais? O que Deus falou que vai fazer? Eu o instruirei. Você não sabe, eu vou te dizer o que é. Eu vou ensinar, depois que eu te der a instrução, você sabe como fazer, eu vou dizer como você faz. Eu vou dizer o que você faz, como você faz. O caminho que deve seguir, eu vou acompanhar você no caminho, porque às vezes você pode se perder no caminho, mas eu vou estar com você. E eu vou aconselhar você, ou seja, você pode perguntar toda hora, surgiu um imprevisto, eu vou aconselhar. E tem mais uma coisa, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, amém. Uma outra versão diz, eu vou te guiar com os meus olhos. Para guiar com os olhos significa um relacionamento, né? Uma proximidade. Então, qual a história da sua vida? Você sabe, todos nós temos uma história, e às vezes na história da vida a gente pode pensar assim, tem umas coisas na história da minha vida que eu gostaria de apagar. E você vive tentando apagar, mas parece que ela volta. Não é verdade, não? Na verdade, se você está em Cristo Jesus, não há motivo para ficar voltando. É que o diabo fica rebobinando esse VHS muito velho da sua vida e fica passando para você. Mas na verdade, não importa o que aconteceu na sua vida. Se você tomou decisões que não devia, se você fez escolhas lá atrás que não deveria, ou se você colhe hoje coisas, ou acha que vai continuar colhendo indefinidamente coisas que não deveria. Deixa eu explicar uma coisinha, fazer um parênteses. Enquanto você está plantando milho, o que nasce? Mesmo. Se você parar de plantar milho e plantar feijão, vai nascer o quê? Pois é. Então, esse negócio de que os pecados vão ter consequências para o resto da vida, primeiro que os pecados foram perdoados e a condenação foi colocada, amém? Depois quando se abandona, você não está mais semeando isso, você não colhe mais isso. Não acredite nessa mentira, amém, irmãos? Então a nossa vida, talvez tenha capítulos que você não queira falar com ninguém, coisas que aconteceram, você quebrou promessas, não sei, mas não importa. A história da sua vida, a história da minha vida ainda está sendo escrita. Você sabia disso, não? Está sendo escrita. Olha esse texto tremendo. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. O que o apóstolo Paulo diz é, a gente hoje pode olhar as pessoas de uma outra maneira. A gente pode olhar as pessoas
do modo que Cristo vê. E aliás, antigamente a gente via Jesus por meio da religião. Hoje nós vemos Jesus de uma outra maneira. Essa música que cantamos agora, o que Deus fez de mais lindo foi o ser humano. Foi feito a imagem e semelhança dele. Você entende isso? E a Bíblia diz que ele é o mais maravilhoso, ele é o mais belo, a sua beleza é incomparável. E você foi feito a imagem e semelhança dele, amém? Tem valor para ele. Por isso que ele envia Jesus. Agora a gente fica se jogando fora, a gente fica se menosprezando, a gente fica... Calma, Deus não menospreza a gente. O Senhor, Ele está dizendo, você é importante para mim. Eu me importo com você. Eu me importo com você. E esse texto diz, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida, uma nova criação, uma coisa que ainda não existe teve início. Então, quando você conheceu a Jesus, algo novo teve início. E tem mais coisa nova aí para acontecer, amém? Muito mais. Muito mais. Então, Deus quer fazer essas coisas novas. Pode avançar, por favor, não consigo aqui. Pode avançar, o slide não está avançando aqui. Para enxergar o futuro de forma diferente, eu preciso ter esperança. É verdade, não? Como é que você vê o seu futuro? Ah, nem penso mais. Olha, se você não pensa muito no seu futuro, quer dizer que você não tem esperança. Não ter esperança é um problema. A esperança sempre foca no futuro. O que foca no passado, no que poderia ter sido diferente. Ai, se pudesse. O que foca no passado é a frustração e não a esperança. Correto, não? Então, quanto mais você focar no passado, quanto mais você passar aquele velho VHS da sua vida, quanto vier lá o inimigo começar a dar o play naquele videocassete empoeirado, jogando aquela fita, e você fica lá assistindo, Aí você quer começar lá atrás. Deus está dizendo, começa agora. Agora eu tenho uma coisa nova. Agora, é daqui onde você está. Senão você fica apenas na questão da frustração. E olha, os acontecimentos ruins do passado não podem ser apagados. Não pode. Mas eles podem ser redimidos e não repetidos. O que é redimido? Redimido é, Deus perdoa, Ele tira a condenação, Ele permite que Ele restaura e fala, não precisa se repetir mais. Uma vez o Senhor falou comigo, pessoalmente, por que você anda com medo que vai se repetir uma coisa ruim que aconteceu na sua vida? Eu falei, não. Eu falei, sim. Eu estava com uma ideia de que uma coisa que tinha acontecido na minha vida, um fracasso, iria se repetir. E Deus fala, você está sendo enganado. Porque você acha que isto vai acontecer de novo na sua vida. Isto não vai acontecer, amém? Porque os planos que eu tenho para você são planos de bem e não de mal. Para dar uma esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Por que nós limitamos a nossa esperança? Por que eu limito a minha esperança, irmãos? Você já percebeu que a gente limita a nossa esperança? A gente limita a esperança, uma esperança pequenininha. Não é aquela esperançona gigante. Primeira coisa é que eu olho para a minha realidade e não para a verdade de Deus. Porque eu olho para a minha realidade, eu olho para a minha situação e falo, não vai poder ser diferente. Mas não é possível. Amém? Então aí não. Mas a verdade de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Deus é todo poderoso. A verdade é que Ele pode fazer qualquer coisa. A verdade é que Ele te ama. A verdade é que Ele pensou em você antes de você nascer. A verdade é que Ele já fez todos os planos e está ansioso, no bom sentido, para dizer, ei, a sua vida pode ser diferente a partir de agora. Amém? Essa é a verdade. Não há nada que Ele não possa mudar. Quando eu era novo convertido, eu ouvia aquela música do Asaf, que dizia, pois não há verdade ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos, lembra, Maria? Que não possa perdoar. Eu falei, meu Deus, nada que façamos que não possa perdoar? Eu falei, não. E eu fiquei a semana inteira, e no metrô, e no trem, pensando, peraí, não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que Ele não possa perdoar, não há nada. Ele já pagou o preço.
Então a verdade de Deus é que Ele pode mudar qualquer realidade, por pior que seja, amém? Não existe realidade maior que o meu Deus, diga isso, não existe realidade maior que o meu Deus. A segunda coisa que a gente limita a nossa esperança é que nós não queremos nos frustrar de novo. E se eu começar a sonhar, se eu começar a fazer planos, então a gente deixa de sonhar e deixa de fazer planos, porque e se eu me frustrar? Ou no popular, e se eu der com os burros na água? A gente limita a esperança. Você deixou de sonhar? Você deixou de fazer plano? Todo mundo quer. Quantos querem os planos de Deus? Você quer os planos de Deus? Eu sei os planos que tem. Mas deixa eu dizer, sabe como é que você vai ter os planos de Deus? Você precisa fazer planos. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Quem não faz planos, não vai ter plano nenhum. Está esperando Deus mandar por e-mail? Ele está esperando você sentar e falar assim: ô Arnaldo, então estou zoando aqui, Arnaldo. É aqueles planos. Que o Arnaldo tem planos, você sabe, tem cada plano naquele estudo. Você pode fazer plano por quê? Eu quero os teus planos, Senhor. Se você quer os meus, você precisa começar a fazer plano. Porque é quando você começa a fazer plano que o meu Espírito vai começar a inspirar você. Amém, irmãos? Percebe? Precisa voltar a sonhar. A terceira coisa que a gente limita a esperança é que eu olho para a minha possibilidade. Dá um clique aí, por favor. Eu olho para a minha possibilidade e não as infinitas possibilidades do Deus Pai criativo, todo-poderoso, que me ama, amém? Mas se eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais saúde, eu não consigo. Parece aquele negócio, eu sou pobre de maré. E se você olhar as possibilidades do seu Pai Todo-Poderoso, que é riquíssimo em misericórdia, grande em amor, que é bondoso. Ei! Quando começarmos a olhar a verdade, sonhar e planejar com Deus, e olhar as possibilidades dele, nós vamos começar a ter esperança. Amém, irmãos? E agora o futuro começa a ser diferente. Olha o que Paulo diz, Filipenses 3. Não, irmãos, não alcancei. Como é que é? Ô Paulo, mas você é o cara. Não, irmãos, não alcancei. Eu não cheguei lá ainda, sabe? Mas uma coisa faço. Mas concentro todos os meus esforços nisto. Olha só. O que ele está dizendo? Olha, eu não cheguei ainda. Mas eu concentro todos os meus esforços numa coisa, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida. Eu não vou sair da corrida, eu não vou parar de correr, porque nessa corrida que eu estou, todo mundo que corre até o fim é mais que vencedor, amém? Só não vai vencer se sair da corrida. Ele fala, eu prossigo para receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, dá para continuar correndo ou não dá? Dá ou não dá? Dá. Eu tenho uma boa notícia. Deus tem planos para você. Fala para o seu amigo aí. Vai, Oxinho. Deus tem planos para você. Ele quer te contar. Você sabe quais são? Não, ele só conta pessoalmente. Ele está contando os meus. Deus tem planos para você. Mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo dessa vez? Você não sabe da minha vida as coisas que aconteceram. Olha que texto tremendo. Sei que podes fazer
todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É maravilhoso, não é? Deus está dizendo, os meus planos não podem ser frustrados. Os meus planos que eu tenho para você, não tem inimigo, não tem circunstância, não tem tempo. Eles não podem ser frustrados. Amém? Você crê nisso, não? Então aplauda Jesus e fala, eu creio! Eu não vou desistir, eu vou começar agora, mas eu tenho os teus planos. Deus tem planos para você. A gente fica assim, Deus mandou os planos. É que você tem que sentar lá e começar a planejar. Começar a ouvir Deus. Sabe? Tem uma mensagem do nosso Pai para nós. Ele está dizendo assim, eu sou o Deus da esperança e não da frustração. Amém? Você está entendendo? Alguns planos meus foram frustrados. Que bom. Frustração faz parte da vida? Lógico. Sabe que se deixar uma criança, nunca deixar ela ser frustrada, sabe o que é que ela vai crescer? Desconectada, deformada, achando que tudo serve a ela. Não, a gente se frustra porque nós não entendemos propósito. Nós aprendemos, é necessário alguns planos frustrar, porém os planos de Deus não podem ser frustrados. O interessante é que nós temos que aprender nessa vida a discernir os planos de Deus. E às vezes Deus frustra os nossos planos. Esse é um tema para uma outra mensagem. Mas Deus frustra os seus planos? Lógico. Quantos pais aqui já frustraram planos dos filhos porque sabia que iria se dar mal? Deixa eu ver. Quantos? Graças a Deus. Mas você fez porque não gostava do seu filho, porque você amava ele? Alguns que eu não podia, eu falei, Senhor, frustra. Uma vez eu orei para Deus frustrar os planos de uns filhos meus. Eles voltaram tão frustrados. E eu assim, eu e Deus sabemos, amém? Mas hoje eles começam a saber quais são os planos de Deus e quais são os planos tosco, besta, que não vale a pena. Que Deus, a fonte de esperança, encha vocês inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Diga, meu Deus, meu Pai, é o Deus da esperança e não de frustração. Então nós podemos começar de onde estamos, amém, irmãos? Nós podemos ter esperança. O Craig Groeschel, o autor desse livro, tem uma frase que ele diz assim: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Que eu vou dizer, a fé que você vai precisar no final vai ter que ser muito maior do que agora, amém? Mas isso é uma coisa para o final. Se você tem fé, comece agora. Se a Marisa não tivesse fé para casar comigo, hoje não teríamos 3 filhos tão lindos e os netos maravilhosos e os que virão ainda. Não é verdade? É um negócio tremendo. Ela teve fé. Que eu realmente era ruim, mano. A casca era grossa, era cascudo. Daqueles, né? Precisava tirar com lima de ferro e tudo. Ela acreditou, ela teve esperança que Deus ia fazer alguma coisa. Então, tem pessoas que querem dizer assim, mas Deus não falou comigo ainda, Ele não se materializou, Ele não me pegou, colocou numa cápsula do tempo, me fez ver todas as coisas que ia acontecer antecipadamente com sucesso e me levou de volta. A gente queria assim, né? Que nem filme de ficção. Deus faz tudo, avisa e pergunta, o senhor quer alguma coisa a mais? Deus fala, não. Abraão, sai da tua casa, tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Para onde que é? No caminho eu te conto. No caminho eu te conto, eu vou com você. Você confia em mim? Então Abraão tem que ter fé para dar o primeiro passo. E lá na frente, ele tem que ter fé para levantar uma faca para poder sacrificar o filho dele. Amém? Se Deus falasse isso no começo, ele não ia, e ninguém ia. Mas ele é conhecido como o pai da fé. E o pai da fé, o que ele fez? Teve fé para dar o primeiro passo. Então, se a gente vai começar agora, precisa dar o primeiro passo. E para terminar, 4 conselhos simples. Como é que a gente começa? Comece pequeno. Fala para o seu amigo. Começa pequeno, não tem problema. Fala, Deus gosta das coisas humildes. Deus gosta das coisas... Deus gosta. Não desprezem os começos humildes.
pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Sabe qual que é o texto aqui? O contexto? Eles estão reconstruindo o templo, eles vão reconstruir o templo. Mas você entende que era o templo de Salomão? O templo de Salomão era um negócio maravilhoso, de bonito, de rico, de planejado. A mente mais brilhante, mais sábia do mundo planejou aquilo. E tinha dinheiro, que prata era que nem pedra. E agora os caras estão numa pobreza, numa pindaíba, e estão reconstruindo o templo. Mas não é aquele templo de Salomão, você está entendendo? Não é negócio salomônico. E alguns mais velhos falavam assim: onde já se viu? Para quem conhecia o templo. Já viu esse pessoal? Ih, olha só. Deus está falando: não desprezem as pequenas coisas. O importante é que a minha presença está aqui com vocês. Amém. E Deus abençoa. Porque Zorobabel teve a coragem de começar o que ninguém queria. Nós vamos reconstruir esse templo, nós vamos reerguer. Assim vai. Aquele Neemias também, que não reergue os muros, ninguém queria reerguer os muros. E Neemias falou: tá, nós vamos começar como uma pedra de cada vez. E Neemias foi. Pequenas mudanças, pequenas vitórias. O que pode ser? Pode ser você começar, como diz o autor desse livro, passar fio dental todos os dias para no futuro não gastar com dentista, tá certo? Você comer um pouco menos para você não entupir as veias de colesterol. Você começar a caminhar um pouquinho para você não ter que ficar sendo carregado depois numa cadeira de rodas, certo? Não vai acontecer em nome de Jesus. Você acordar um pouco mais cedo, talvez 10 minutos, e falar: Senhor, a minha vida eu consagro a Ti, eu quero estar na Tua presença. Uma coisa peço ao Senhor. Como é que nós cantamos? que eu quero ficar neste lugar. Pequenas vitórias, pequenos passos. Não faz plano grande demais. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Nunca poupou dinheiro? Poupa agora. Nunca pensei no futuro? Pensa agora. Nunca honrei a Deus com as minhas ofertas de dízimo? Começa agora, porque Deus é bom, Ele muda qualquer circunstância, amém? Nunca pensei em estudar, mas eu podia me aperfeiçoar? Começa agora. Pequenas coisas. Mas aí você fala: não, eu quero começar a guardar 2.000 por mês. Não vai começar. Começa com 50. 10 por semana. Amém? Nós estamos aqui, né? Não, eu quero correr 10 quilômetros. Que nem o André. Anda uns 10 metros pelo menos todo dia, né? Entendeu? Vai na padaria a pé. Coisas assim, irmãos. Começa pequeno. Cuide dos detalhes. Daniel 6, 4 e 5. Lembra do profeta Daniel? O Daniel, ele é visto na palavra de Deus, né? Ficou três reis poderosos. Pode avançar, por favor, o slide. Ele era um dos 120 governantes do rei. E os caras estavam com uma inveja de Daniel. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Ele cuidava dos detalhes. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos um motivo para acusar Daniel, a menos que ele seja algo relacionado com a lei dos Deus dele. Cuide dos detalhes, trabalhe bem. Seja um funcionário na sua empresa, que quando você sair de lá para ganhar muito mais, as pessoas sintam a sua falta absurdamente, amém? Não é que nem aquele outro, que chegou aqui e perguntou, o nome não é fictício, tá, irmãos, tá? É fictício, você vai dizer que, chega lá assim: ué, cadê o Zezinho na loja? O Zezinho não trabalha mais aqui. Não é? E, poxa, e ninguém percebeu? Sabe que ninguém notou? Sabe que ele não está fazendo falta?
Se você é um funcionário que não faz falta, faça falta. Faça falta. Cuide dos detalhes. Quem não administra bem aquilo que é dos outros, nunca terá o que é seu. Lucas capítulo 16. Então sabe, Daniel, ele era fiel em tudo e adorava a Deus. Mas aconteceu da noite para o dia? Não. Começou lá atrás, quando ninguém conhecia Daniel. Ele falou, eu não vou comer esse negócio, eu vou comer a comida que eu tenho que comer. Eu vou orar 3 vezes por dia, não vou adorar esses ídolos. Ele foi vivendo pequenas coisas. E agora aquela pequena coisa de orar 3 vezes por dia está incomodando esses caras aqui, porque ele é próspero. Faça pequenas coisas. Leia um pouco cada dia. Dá um passo a cada dia. Faça uma escolha um pouco diferente. Então ele começa a buscar a Deus. Então você começa pequeno. Preste atenção aos detalhes. Não fique preocupado se estão vendo. Deus está vendo. Amém. Deus ama e se importa com você. Mas primeiro Ele deseja que você seja e depois que você faça. Aí uma vez que eu queria fazer muitas coisas para Deus, eu era jovem, cheio de planos e ideias, dava pitaco para todo mundo, metia o bico onde não devia, chato demais. Mas Deus amava eu mesmo assim, irmãos. E lembro que eu tinha planos e tinha uns planos frustrados. E um dia eu comecei a achar que o problema era fulano na igreja que não me deixava ir, era um negócio no trabalho que não deixava prosperar. Era sempre as pessoas, sempre os outros, sabe? E um dia eu estou lá reclamando com Deus, Deus, se pelo menos me desse uma oportunidade, se aquele cara no meu trabalho me bloqueasse tudo e tal. E Deus falou, sou eu. Sou eu. Falei, como, Senhor? Sou eu. Quer dizer então que seu chefe lá vai impedir a sua prosperidade? Falei, pela Bíblia não. Quer dizer que é o seu pastor que não está vendo o que você faz? E é ele que não... Não. Quer dizer então que é tal pessoa que não... Não é. Você serve a quem? A ti, Senhor. Quem paga o seu salário? É o Senhor. Quem é que chamou você? Foi o Senhor. Quem é que te coloca no corpo de Cristo? É o Senhor. Você foi chamado para quê? Para servir e para amar. E, me perdoe, você está trabalhando para quem? Para as pessoas ou para mim? Quando você aprender a trabalhar sem que ninguém veja, então você vai poder trabalhar para mim quando alguém vê. Em outra oportunidade de reclamar, Deus falou, estou respondendo às suas orações. Falou, por que, Senhor? Você pediu para você ser uma pessoa melhor, mais quebrantado. Você pediu para ser cheio do meu espírito. Você pediu para me conhecer mais. Sou eu. Eu estou fazendo. Você quer muito fazer coisas. Mas quem você é, César, é mais importante do que aquilo que você faz. Eu falei, amém, Senhor. Queria ter demorado menos anos para aprender, mas eu creio que Deus é bom para fazer o tempo correr sempre de uma maneira poderosa, amém? Terceira coisa, priorize uma coisa só. Às vezes a gente quer fazer 3, 4 coisas, 5 coisas, quer fazer um monte de coisas, né? É para Deus, é no trabalho. Mas aí Jesus está na casa de Marta e Maria, você sabe da história. E a Maria está lá fazendo muitas coisas e a Marta está sentada ouvindo Jesus. E o Senhor respondeu, e a Marta falou, Senhor, pede para minha irmã me ajudar. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Parece que ele está falando para mim. E eu me inquietei com tantos detalhes, com tantas coisas. Por causa de detalhes eu magoei pessoas, por causa de detalhes passei em cima da minha família, por causa de detalhes magoei meus filhos, por coisa que não faz importância. Eu vou na casa da minha filha. A minha filha ela tem um mural criativo na casa dela, a Gabi. Um mural criativo. É porque ela é criativa? Não, meus netos, eles gostam de criar escrevendo na parede. Sabe como é que é, não? Ela pôs uma lousinha para eles escreverem. Mas às vezes a lousa, você sabe, né? Eles queriam uma lousa maior.
E eu pensei, ela está certa. Porque daqui a pouco eles já entendem o que é a parede, o que não é. Eles vão pintar no lugar certo. É só pintar. E às vezes a gente, por causa de detalhes, né, esquece que amar é mais importante. Então Deus, às vezes, a gente pinta fora do quadrado, né? Às vezes a gente rabisca uma parede e Deus fala assim: tudo bem, filho, eu sei que tem coisa boa em você aí. A gente pinta, isso aqui a gente pinta. Eu quero que você vá em frente. Amém, irmãos? Por isso que é melhor ser avô do que ser pai, realmente. Recomendo que todos sejam avós. Para isso tenho que ter filhos, amém, irmãos? Cuidar bem deles. A pergunta de Jesus: uma coisa só é necessária. Quanto a Maria fez a escolha certa, ninguém vai tirar isso dela. A pergunta de Jesus: você sabe o que realmente é importante e necessário na sua vida neste momento? Você sabe? O que realmente é necessário e importante? Há uma coisa que é necessária. Não tem muitas, tem, mas qual que é a mais importante? Qual que é aquela coisa muito importante? Comece onde você está. Os detalhes, você tem sido fiel, Deus quer que você seja antes de fazer muitas coisas. Terceiro, uma coisa, o que é importante? O que era mais importante para Salomão? Você sabe? O que era mais importante para Salomão? Sabedoria. Um dia Deus apareceu para ele. Deus aparece a Salomão e disse: peça-me o que você quiser e eu te darei. Se Deus perguntasse para você: peça o que você quiser e eu vou te dar, você ia pedir o mais importante. Eu não ia? Ia. E Salomão disse: me dá sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois, quem pode governar este teu grande povo? Isto era uma coisa mais importante para Salomão. Não viu o slide ainda não, segura aí. E para Davi, qual era a coisa mais importante? O que é que Davi mais queria? Uma coisa peço ao Senhor. Ainda bem que eu não canto, né, irmãos? A banda pode subir aqui? E a buscarei. E a buscarei. O que era mais importante para Davi? Que os meus pés estejam em tua casa. Pode avançar aí, filhão. Há uma coisa mais importante para Davi: a presença de Deus. Como trarei a minha arca do Senhor? Como que eu vou ter a presença de Deus aqui? E o tabernáculo de Davi era uma tenda, tinha arca 24 horas por dia, adoração. Não tinha templo, não tinha véus, não tinha nada. Inclusive aqui não estava nem na Bíblia, eu não podia fazer. Mas Deus fala: eu vou reconstruir o tabernáculo caído de Davi. Ele não vai reconstruir o de Salomão. Aquela divisão, ele rasgou aquele tabernáculo. Ele rasgou, porque Deus não quer separação, amém? Deus quer intimidade. E o tabernáculo caído dele, que não está mais caído, é você que tem o Espírito Santo em Deus. Somos nós, amém, irmãos? Uma coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E nós temos isso, irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. E nós juntos somos a casa de Deus. O que tanto Davi desejava é nosso. Já é nosso. Esses dias eu tenho acordado de manhã. Eu falo: Senhor, como é que o Senhor fez um negócio doido desse? Nos fez ser a tua casa. Que todo mundo mais anelava, o Senhor deu. E a gente nem vê o quantas coisas nós temos. A gente quer tanto fazer coisas, que a gente esquece de desfrutar de ser filho. De saber que está sendo cuidado. Que na verdade não importa o que a gente vai fazer. O que importa é se nós estamos na tua presença. Se a tua presença está em nós. Se a tua presença estiver, qualquer coisa que eu fizer vai ser bom, amém? Se eu pintar uma parede vai ser bom. Se eu vender um sorvete vai ser bom. Se eu projetar um foguete para levar a nave da Space, a empresa do Elon Musk, como chama? É SpaceX, para o espaço, eu vou ser importante.
para admirar a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. E a última coisa, pode avançar, por favor? Se eu quero começar hoje, o conselho do Craig Groeschel é: seja o protagonista da sua vida. Sabe o que é ser protagonista? Protagonista, quem que é? O protagonista do filme ou da novela. É o personagem principal em volta de qual tudo acontece. Não é que tudo vai girar ao meu redor. Não é que tudo vai girar em torno de mim, que eu sou importante. Não é centralizar em mim, não é centralizar em você. Não é você ser o centro da sua vida. É, na sua vida, você ser o agente principal. Não são outras pessoas que controlam a sua vida. É você. É você que faz as escolhas, certo? É você que decide. É você que diz: eu quero. Você não pode dizer: fizeram isso comigo. Não. Deus está dizendo: eu estou do seu lado. O que você quer? Você quer que eu guie você com os meus olhos? Você quer que eu te instrua? Você quer que eu guie você? Eu estou aqui. O texto de 1 Reis 20, versículo 13. Nesta ocasião um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor. Tinha um monte de inimigos cercando Israel, ia destruir. E ele falou assim: você vê esse exército enorme? Hoje eu vou entregar nas suas mãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. O que Deus falou para ele? Está vendo os inimigos todos aí? Eu vou entregar eles nas tuas mãos. E aí o rei perguntou: mas quem fará isto? Perguntou o rei Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias farão. E quem vai começar a batalha? O rei perguntou. E o profeta respondeu: você. Quem vai começar? Você. Quem vai começar a sonhar? Você. Quem vai começar agora? Você. Quem vai começar a fazer planos? Eu. Diga eu. Sabe, irmãos, se você quiser que Deus faça, pode avançar, por favor. Se você quiser que Deus faça, você precisa assumir sua posição, ir em direção a Ele, e depois avançar para o alvo. Dizer: pai, eu quero. Então vem, filho, vem. Eu vou te contar os meus planos. Meus planos não podem ser frustrados. Não importa se deu errado até agora. A partir de agora, você pode começar agora, amém? Você pode começar agora. Deus trouxe você aqui para começar algo novo na sua vida, amém? Você crê nisto? Aqui quando? Neste momento da sua vida. Deus quer dar uma direção divina para a gente. Você crê nisso? Não? Eu creio. Ele lutará para você. Deus está dizendo: eu vou lutar por você. A sua batalha é minha, mas você tem que entrar na batalha. O que eu faço? Eu vou lá, eu pego a espada. Falou para Josafá: não, você vai lá e me adora, porque eu aqui vou lutar. E você, na sua parte na batalha é me adorar. A sua parte na batalha é ter comunhão comigo. Tudo começa na intimidade comigo, amém, irmãos? E aí vai. As maiores vitórias da Bíblia, a turma não estava fazendo nada, estava adorando a Deus. E Deus estava operando coisas poderosíssimas, amém, irmãos? Então é aqui. Comece, busque a presença, entre na batalha. Diga: comece. Oh, que falta de convicção. Fala para o seu amigo aí: comece, busque a presença, entra na batalha, amém? Vamos ficar de pé, vamos declarar estas coisas. Eu estou dizendo: há uma coisa nova. Só que você vai parar porque deu errado, porque aconteceu alguma coisa. Não. Deus está dizendo: comece, vida, pode começar agora. Não dá para começar do passado, só pode começar agora. O melhor momento para plantar uma árvore, sabe qual que foi? 20 anos atrás. O outro melhor momento, 10. O outro melhor ontem. Mas se você plantar hoje, vai nascer, amém, irmãos? Só dá para plantar hoje, só dá para tomar decisão hoje, só dá para escolher hoje, só dá para começar hoje. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje, se você ouvir a sua voz, diz Hebreus capítulo 3, diga assim: Senhor, eu sei que tu estás comigo, eu sei que eu posso ter esperança, amém, irmãos?
tem coisas tremendas para acontecer. Só não está acontecendo ainda porque às vezes a gente fala: eu acho que já não é mais. Estou dizendo: é sim, filho, é sim, eu chamei você, é sim, filha, é com você, amém. Agora nós vamos orar e vamos declarar fé. Vamos cantar, depois nós vamos orar sobre estas coisas. Graça me basta.